Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu me chamo Nelson e eu estou aqui passando para você uma série de estudos da Bíblia que vai trazer para você realmente um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e que você possa realmente ter a coragem de examinar juntamente comigo as Escrituras Sagradas que vai realmente revelar o grande amor de Deus por cada um de nós. Convido você para que você possa realmente assistir essa série de estudos da Bíblia e que você possa realmente aprender de Jesus que é manso e humilde de coração. Muito bem, o primeiro estudo bíblico de hoje que nós queremos passar para você é sobre Deus. No mundo em que nós estamos vivendo, existe muitas pessoas que dizem assim: olha, eu não creio em Deus, porque eu não entendo Deus. Existem outras pessoas que dizem assim: eu não creio em Deus porque eu não vejo a Deus. E, na verdade, dentro desse contexto, eu quero dizer para vocês o seguinte, que existem muitas coisas pelas quais essas mesmas pessoas dizem que não creem em Deus porque não ver a Deus, mas existem tantas outras coisas pelas quais essas pessoas elas creem mesmo sem ver. Por exemplo, a eletricidade, né, o amor, o vento. Mas por que realmente essas pessoas creem na eletricidade, no amor e no vento? Simplesmente por causa da influência que tem essas três coisas na vida do ser humano, né? A eletricidade, o vento e o amor. Na verdade, a eletricidade a gente não consegue ver, mas a gente vê realmente o efeito que a eletricidade faz na vida das pessoas. Na verdade, o amor é uma coisa que não se vê, mas você sente. O vento ninguém consegue ver, mas todo mundo realmente percebe o efeito que o vento causa na vida do ser humano, na natureza e assim por diante, ok? Então é interessante a gente examinar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia vai realmente mostrar para nós a respeito de Deus. E no mundo que nós estamos vivendo, as pessoas carecem de Deus, as pessoas necessitam de Deus. As pessoas precisam de conhecer quem é Deus, ok? Por exemplo, lá no livro de Osés, capítulo 4, verso 6, lá a palavra diz assim, na minha Bíblia, a palavra diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, na verdade, né, as pessoas não têm um conhecimento real sobre Deus. No livro de Isaías, no capítulo 1, lá a Bíblia diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas Israel não conhece o seu Deus. Então, né, é vergonhoso para o ser humano não conhecer a respeito de Deus, porque Deus ele é tudo para nós, na verdade, né? Muito bem, falando a respeito de Deus, eu queria só fazer uma pergunta para você neste momento. E a pergunta que eu queria fazer para você está baseada no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 6. E lá eu quero fazer uma pergunta para você, e essa pergunta é: quantos deuses, ou seja, quantos Deus existe no nosso sistema, né, que nós estamos vivendo, no sistema cósmico, no sistema universal das coisas? Segundo o texto bíblico no livro de Efésios, através de Paulo, capítulo 4, verso 6, aqui ele diz assim, ó: e há um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, né, a Bíblia nos fala que Deus ele é um só, certo? É o único Deus, na verdade, né? E na verdade o povo de Israel, eles criam na existência de um único Deus, um único em contraste com os outros povos
do paganismo das nações circunvizinhas, né? E lá as nações circunvizinhas acreditavam em outros deuses, né? Como, por exemplo, o deus Baal, os Baalins, né? O deus Astarote, né? Então eles acreditavam em outros deuses, mas o único Deus que o povo de Israel acreditava, que o povo de Israel era o povo de Deus escolhido, é somente Deus. Deus, aquele com D maiúsculo. O Deus que eu vou apresentar para vocês aqui agora, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1. Deixa eu ver aqui, onde a Bíblia diz assim para nós, no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Pegue uma caneta, certo? E anote todos os textos para que você possa realmente ter, assim, por ordem cronológicas, os textos bíblicos de cada tema. Hoje é sobre Deus, então anote, assim, o estudo bíblico número 1 sobre Deus. E você vai e anote os textos da Bíblia, tá certo? Para que você realmente possa aprender a respeito de Deus. Então, no livro de Gênesis, na minha Bíblia eu leio assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. Ele é o originador da vida, entendeu? Certo? Existe um texto lá no livro de João capítulo 1 versos 3, a Bíblia fala bem assim que por ele foi feito todas as coisas, mas sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se Deus não existisse, nada do que nós vimos teria, entendeu? Existência, não teria significado, tá certo? Então, existem pessoas que dizem que não creem em Deus, que Deus não existe, mas se Deus não existisse, meu amigo, nós não existíamos, né? Esse sistema de coisa que nós estamos enxergando não existia também, certo? Então fica bem claro assim, tá certo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que a Bíblia descreve sobre a natureza de Deus? Nós, por exemplo, o apóstolo Paulo ele fala bem assim: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então nós somos carnais. E Deus, livro de João capítulo 4 versos 24, Jesus ele diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então quem é Deus? Deus é um ser espiritual. Então, se Deus é espiritual, nós temos que adorar a Ele em espírito e em verdade, meu amigo, tá certo? Então, Ele é um ser espiritual e, além disso, Ele é um ser eterno, onipotente, onisciente. Deus, Ele é um Deus onipresente. E Deus, Ele se revela ao ser humano desde o começo da criação, através de algumas formas. Por exemplo, quando Deus criou os nossos primeiros pais, ele se revelou aos nossos primeiros pais através da natureza, né? Os nossos primeiros pais passou a realmente perceber, né, Deus através da natureza. Não, Deus se revela ao homem através da natureza. Deus se revela ao homem depois através dos profetas. A Bíblia nos fala bem assim, no livro de Hebreus, no capítulo 1, ele fala bem assim: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, a Bíblia nos fala que Deus, então, no período patriarcal, né, aquele período lá que os homens viviam 800, 900, quase 1000 anos, Deus ele se comunicava com seres humanos através dos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Noé e assim por diante, ok? Mas só que a tendência do ser humano era cada vez mais esquecer-se das coisas ensinadas por Deus por meio dos profetas. Então Deus muda, ele muda a maneira como realmente ele se revela ao homem. Então Deus ele agora vai usar um outro método. O outro método é a palavra escrita, certo? A palavra escrita. Deus se revela ao homem através das escrituras sagradas, certo?
Por exemplo, lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, lá diz assim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus ele se revela ao homem através da natureza, através dos profetas e através da Bíblia Sagrada. Veja bem, agora a terceira e maior revelação de Deus ao homem é o que nós encontramos no capítulo 1 do livro de Hebreus, onde a Bíblia fala bem assim, e nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez os mundos. Tá vendo? Então, Deus se revela através da natureza, através dos profetas, através das escrituras sagradas e através de Jesus Cristo, né? Que maravilha! É um motivo da gente agradecer, né, a revelação de Deus para cada um de nós. Entendeu? Agora, veja bem, falando a respeito de Deus, veja bem, a palavra Deus no caso, é um título, mas a Bíblia apresenta Deus com variados nomes, certo? Como Elohim, El Shaddai, Adonai, Javé, Jirei, entendeu? A Bíblia apresenta Deus com variados nomes, entendeu? Como por exemplo, Javé quer dizer eu sou o que sou, certo? Emmanuel quer dizer Deus conosco. A Bíblia apresenta Deus no original com Kyrios, no Novo Testamento significa Senhor, soberano. A Bíblia apresenta Deus como, por exemplo, Elohim, quer dizer o forte. E a Bíblia apresenta Deus em variados nomes, como Elion, quer dizer Deus Altíssimo. Apresenta Deus como, por exemplo, Olam, quer dizer o Deus eterno. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, tá certo? Então a Bíblia apresenta Deus com variados nomes, entendeu? Como por exemplo, Yahvé Jireh, quer dizer o Senhor proverá. Yahvé Nissi, quer dizer o Senhor é minha bandeira. A Bíblia apresenta no original como por exemplo, Yahvé Shalom, quer dizer o Senhor é paz. A Bíblia apresenta também Yahvé Sabaoth, quer dizer o Senhor dos exércitos. E a Bíblia também apresenta esse Deus que eu estou falando para você como por exemplo, Yahvé Raá, quer dizer o Senhor é meu pastor, certo? A Bíblia apresenta também Deus como Yahvé Shammah, quer dizer o Senhor está ali, certo? Entendeu? Então, Yahvé Elohim, quer dizer o Senhor Deus de Israel, tá certo? Então é esse Deus que eu quero apresentar para você, que você possa realmente ter o cuidado de examinar as escrituras sagradas para que você possa realmente conhecer a respeito desse Deus que nós estamos falando neste momento. Mas eu queria que você examinasse também o que está escrito lá no livro de Zacarias. No livro de Zacarias existe um texto, agora que eu não estou lembrado aqui qual é o versículo, mas no livro de Zacarias lá tem um texto onde o profeta diz que naquele dia o nome do Senhor será um só será o seu nome, entendeu? Então lá no reino de Deus, na nova terra, Deus não vai ter variados nomes, Deus vai ter um só nome. Aqui ele tem vários nomes, mas lá ele vai ter um só nome, ok? Então, gente, é maravilhoso a gente falar a respeito desse Deus, que ele é um Deus todo-poderoso, na verdade, né? E segundo o apóstolo São Paulo, Deus ele é representado pelas três pessoas da divindade. São três pessoas coeternas, entendeu? Que têm os mesmos desejos, entendeu? Que têm realmente os mesmos propósitos, sabe? Eles são mas são três, mas se torna um, entendeu? Mas um em sabedoria, um em poder, um em vontade, um em amor, um em misericórdia,
um em bondade, um em paciência, um em tardio irar-se, entendeu? Então são três que se torna um nesse sentido. É como se fosse assim, por exemplo, vou fazer só uma aplicação para você. Por exemplo, é, é, em Brasília existe os três poderes: o poder legislativo, o executivo e o judiciário, que dá-se o nome de governo, certo? Esse nome de governo é presidente da República. Então, o governo é um só, mas dividido em três, né? Que é judiciário, executivo e legislativo. Então, bem assim é o governo de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que dá-se o nome de Deus, certo? Então, quando Paulo termina cada livro das suas epístolas, ele vai dizendo bem assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus fala bem assim: e portanto batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, os três aí em união, tá certo? Então é um só, mas que se torna três pessoas coeternas entre si, ok? Então, na verdade, amigo, falando a respeito desse assunto, eu já falei para você como é a natureza de Deus, né, e como Deus se considera em relação a nós. Por exemplo, Jesus, quando ele orou a oração do Pai Nosso, ele fala bem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, ele deseja que nós o chamamos Deus de nosso Pai, certo? De nosso Pai, né? Então, Deus se considera em relação a nós como Pai e nós em relação a Ele como filhos. Amém por isso, né? Então, na verdade, segundo a Bíblia, Deus também ele está preocupado com os nossos problemas, né? Ele está realmente em todo o tempo preocupado com os nossos problemas, e ele realmente ele vai em busca de cada um de nós, de cada um ser humano que estamos aqui vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, tá certo? Então, o que a Bíblia revela sobre Deus? Eu já falei aqui um pouquinho a respeito desse assunto, mas segundo alguns textos da Bíblia, na verdade, 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, diz que nós devemos crer na existência de um único Deus. No livro de Mateus capítulo 28, verso 19, ele é manifestado pelas três pessoas da divindade. E no livro de Gênesis capítulo 1, versos 1, Deus é apresentado como o Criador do universo, certo? E como é Deus? Na verdade, segundo a Bíblia, Deus ele mora no céu. Segundo a Bíblia, Deus ele é Espírito, Deus ele é eterno, certo? Deus ele é imutável, Deus é perfeito, Deus é sabedoria, Deus é santo, Deus ele é verdade, Deus ele é misericórdia, certo? Então, Deus é isso que a Bíblia fala a respeito desse Deus todo-poderoso para cada um de nós, certo? Então, Deus ele é nosso Pai, ele se preocupa com os nossos problemas, ele suporta-nos com misericórdia, ele também ele consola-nos e nos dá consolo perante as dores. Ele supre também o que nos falta, né? Deus ele supre o que nos falta, certo? Então agora o que é que eu devo fazer? Eu devo então respeitar o nome de Deus, né? No livro de Êxodo capítulo 20, verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então, nós devemos obedecer a Deus, importa obedecer a Deus do que os homens, Atos capítulo 5, versos 29, e devemos então colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida, Mateus capítulo 6, versículo 20, capítulo 6, versículo 33, e devemos também amar a Deus de todo o nosso coração, lá no livro de Mateus 22, versículo 37, né? Esse é o maior mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, tá certo? É isso aí que a Bíblia fala lá, certo? Então, agora quero dizer para você o seguinte, que as desgraças e o sofrimento que hoje nós enfrentamos, que o homem enfrenta, que a humanidade enfrenta,